Estamos então concluindo a Semana Santa, a Quaresma, iniciando a Semana Santa. Então, nessa semana, nós celebramos, acompanhamos Jesus cumprindo a sua missão, a missão de dar a vida por nós, dar a vida para nós, Ele que entrega a sua vida livremente. Então, essa semana a gente vai ter a oportunidade, aqui na fazenda, na maioria das fazendas, de experimentar realmente a Semana Santa de uma maneira nova do que talvez nós celebramos no passado. Então, a primeira coisa é ter essa noção. Nós estamos celebrando Jesus que veio dar a vida por nós e para nós. Às vezes olhamos só a cruz e pensamos, Ele morreu no nosso lugar. É verdade. Mas Ele morreu também e deu a vida dele para nós. Nós estávamos mortos pelo pecado, sem a graça de Deus, e Ele vem e nos dá essa graça de novo. É bonito, um símbolo da Eucaristia, um símbolo de Jesus, que a gente tem até dentro desse sacrário, é o pelicano, né? Um pássaro que às vezes fere o próprio peito para sangrar e dá aquele sangue para o seu próprio filhote, né? Dando a sua vida para o seu filho. E assim Jesus também. Ele se deixa ferir para que nós tivéssemos essa vida. Então isso também vai colocando gratidão ao nosso coração. Não simplesmente uma culpa. Nossa, eu fiz coisas erradas e Jesus teve que pagar, teve que morrer no meu lugar. Ele que era inocente e eu culpado. Não, é também uma alegria, porque Ele dá a vida. Se estou vivo, se estou na graça de Deus, é porque Jesus me deu a sua vida. E isso a gente acompanha nas celebrações durante essa semana. O Evangelho termina, as pessoas em Jerusalém, reunidos para a festa da Páscoa judaica, se perguntando, será que Jesus vem para a festa ou não? E amanhã a gente vai ver que Jesus não só vem para a festa, mas vai entrar em Jerusalém, montado num burrinho, e o povo fazendo festa, dizendo Hosana, Hosana ao filho de Davi, com os ramos, colocando as roupas no chão para que ele passasse, a entrada triunfal de Jesus. Então ele que entra para dar a vida livremente, que diz, quando queriam matá-lo, primeiro ele escondeu, porque ainda não era a hora. Não que ele tivesse medo de morrer, mas não era a hora. E quando chega a hora, ele entra triunfal na cidade. E amanhã a gente vai celebrar isso no domingo de Ramos. Depois, na quinta-feira, nós temos um dia assim tão bonito também. Porque foi na quinta-feira que Jesus se reúne com seus discípulos para a última ceia. E ali ele pega o pão, pega o vinho e diz, isso é meu corpo, isso é meu sangue, que vai ser entregue por vós. Então, na quinta-feira, na parte da manhã, os padres todos participamos, mas também nas catedrais o povo participa, quando os padres vão lá renovar os seus compromissos como padres, as suas promessas sacerdotais. Porque foi na quinta-feira que Jesus, criando a Eucaristia, criou também o sacerdócio, os padres. E na missa da noite, a conhecida missa do lava-pés, onde a gente lembra isso, Jesus instituiu a Eucaristia. E também o mandamento novo, de serviço aos irmãos, lavar os pés uns dos outros, como Jesus mandou. Depois Jesus é preso, e nós acompanhamos isso também, tirando o Santíssimo da igreja principal, levando para uma capela. E aí a igreja fica vazia. Por quê? O dono da casa, Jesus, não está. Então a igreja fica vazia. Se tira as toalhas, se tira as velas, se tira tudo, não tem o sinal de vida, que Jesus está preso. E na sexta-feira da paixão, a gente celebra então a morte de Jesus. Através das leituras, daquele adoração à cruz, o beijo da cruz, a oração por todo o mundo. E aí a gente fica naquele silêncio com Maria. Jesus está no túmulo, sexta-noite, sábado durante o dia, mas sempre na esperança da ressurreição.
E no sábado santo, aquela grande festa, né? O aleluia que a gente guardou na garganta durante esses 40 dias da quaresma, o glória, e nós festejamos, com muitos sinais da ressurreição. Começa com aquele fogo que quebra o escuro da noite, quando a gente acende a fogueira lá fora, o círio pascal, uma grande vela que vem à frente da procissão, iluminando o caminho, representando Jesus ressuscitado, a bênção da água para o batismo, que é aspergida sobre nós. Então, fogo, a água, todos símbolos de vida. E aí a igreja que estava 40 dias sem uma flor, sem cantar o glória, que na sexta-feira da paixão nenhuma toalha tinha no altar, agora fica iluminada, fica com flores, fica com incenso. É uma grande festa que nós vamos ter. E para celebrar bem, e não ver apenas esses dias como se fosse uma lembrança só do que passou, mas uma celebração, tornar isso presente realmente, porque a salvação acontece para nós através desses sacramentos agora, a gente precisa ter sempre esse olhar. Primeiro, a celebração não é um teatro, mas é a maneira que a salvação se torna presente para mim agora, e eu posso participar dela. Porque senão a gente diz, nossa, aquelas pessoas foram tão felizes de ver Jesus entrando em Jerusalém, mas eu entro com ele de novo. Podemos dizer, nossa, os apóstolos foram tão felizes de receber a Eucaristia ali de Jesus, mas é a mesma Eucaristia que nós celebramos, e nós o recebemos agora. Então, também, além de não ver a celebração apenas como se fosse um teatro, mas como algo real, é pensar também sempre no amor mais do que na dor. Porque às vezes na Semana Santa a gente dá tanto destaque à sexta-feira da paixão, na dor, no sofrimento, que é real e deve ter, mas Deus quer mostrar sempre o seu amor por nós. Para que desperte em nós a gratidão e não simplesmente uma culpa. Se a gente tem a gratidão, desperta em nós o arrependimento que leva à conversão. Então sempre olhar, não simplesmente como Jesus sofreu por mim, mas dizer, nossa, como Ele me amou ao ponto de sofrer por mim. Então, olhar sempre o amor mais do que o sofrimento. E é bonito que nessas celebrações a gente vai tendo a oportunidade, nós que já conhecemos então um pouco da história, né, e vamos sendo preparados pelas leituras, agir diferente. Que às vezes a gente pensa, se eu tivesse naquele tempo, eu não ia deixar Jesus ser crucificado. Se eu tivesse naquele tempo, eu ia ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, durante essas celebrações, a gente tem um pouco essa oportunidade. Então, quando estivermos nossos ramos, fazer o nosso compromisso de não negar Jesus. Porque muitos daqueles que gritaram Hosana, depois gritaram crucificam. Então, pedir, Jesus, eu não quero depois ficar gritando crucificam. A gente tem a oportunidade de fazer essa companhia, Jesus, por exemplo, na quinta-feira santa, na vigília que a gente faz, é uma maneira de acompanhar Jesus e não deixá-lo sozinho. Então a gente vai manifestando a nossa gratidão. E sobretudo, olhando também como essa salvação vai acontecendo na nossa vida. Pensando como Jesus se apresenta na nossa vida. E como a gente muitas vezes agiu com Ele, quando a gente o traiu ou o abandonou, quando nós o deixamos sozinhos, quando nós o negamos, e a gente vai pensando na nossa vida, nossa, eu nunca ia numa missa, eu nunca ia numa igreja, estava abandonando Jesus. Talvez naquele momento eu tive vergonha de falar da minha fé, eu estava negando Jesus como Pedro. Então, agora a gente tem a oportunidade de viver isso diferente. Quando, ao invés de ajudar Jesus a carregar a cruz, em vez de ter ajudado talvez a minha mãe, a minha esposa, ter ajudado algum amigo, eu, ao contrário, joguei pedras. Então, agora eu vou fazer diferente. Então, principalmente nesse momento, a gente vai refletindo nas coisas que Jesus passou naquele tempo e o que Jesus passa na minha vida hoje. E aí eu vou agindo diferente. A gente vê a cerimônia do lava-pés, que é tão bonita,
e a gente começa a pensar, como é que eu posso lavar os pés do meu irmão? Como eu posso ajudar? Na fazenda a gente tem tantas oportunidades, mas também dentro da nossa casa temos tantas oportunidades de fazer isso. Quando a gente ajuda, quando a gente faz os serviços mais simples, porque às vezes a gente pensa que amar o irmão, a gente às vezes pensa que fazer a vontade de Deus é fazer coisas extraordinárias. Mas o que Jesus fez para simbolizar esse serviço? Lavou os pés. Lavou os pés. Um serviço muito simples, muito humilde. Então, se a gente faz um serviço humilde para os outros, a gente tem a certeza de que está fazendo como Jesus fez. E olha só como a gente vai realmente viver a Semana Santa e não vai assistir como celebrações do passado. Esse é o espírito que a gente deve ter para viver a Semana Santa. Que se a gente vive dessa forma, a gente vai sair dessa Semana Santa, vai sair para a Páscoa com o mesmo espírito de Jesus, de dar a vida por Deus e pelos irmãos, né? Porque a gente vai querer imitar Jesus. Então, mesmo que nos custe, como custou para Jesus morrer na cruz, a gente vai fazer o nosso sacrifício para amar a Deus, amar o irmão. A gente vai perceber que dar a vida não é simplesmente só morrer e perder a vida, mas quando a gente morre nesse sentido do Evangelho, alguém vive, né? A gente dá essa vida, e a nossa vida não é tirada, né? Mas Jesus nos alimenta também. À medida que a gente morre para a nossa vontade, a gente se esvazia de nós mesmos e recebemos essa graça de Deus. Então que seja esse espírito que a gente viva a nossa Semana Santa, para que nós também, concluindo essa semana, possamos dar a nossa vida como Jesus deu, para Deus e para o irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.